Graça e paz, povo de Deus. Amém, queridos? Amados, nós vamos meditar hoje no livro de Esther, no capítulo de número 2. Esse capítulo é interessante e vou te mostrar por que ele é interessante. Algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse em todo o reino belas jovens virgens para o rei, e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Ali permaneceria sob a tutela de Hegai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveria receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. É um texto interessante, mas o mais interessante é saber por que aconteceu isso com a Esther. Acontece que naquele reino havia uma mulher chamada Vasti, ela era a rainha e ela estava ao lado do rei. Mas num dia de grande festa, aliás, foram grandes dias de festas, a saber, 180 dias de festa que o rei Assuero promoveu. E num desses dias o rei convidou a rainha para que ela estivesse no meio do povo a qual ele havia convidado para participar dessa grande celebração. Entre os seus convidados ilustres estava a rainha, mas a rainha não quis se apresentar naquele dia. E o rei ficou muito furioso e triste. Ele então procura entre os seus sábios saber o que fazer diante de uma crise, diante de uma situação como esta. E os seus sábios deram-lhe uma resposta e ele agradou da resposta. E diante dessa resposta, ele depôs a rainha Vasti. E diante do reino foi proposto que mulheres jovens daquele reino se apresentassem diante do rei e fizessem elas tratamento de beleza para se apresentar diante do seu amo. Aquela que o rei gostasse mais, ela seria a rainha no lugar de Vasti. E sabe, a Esther ganhou. Eu vejo que nesse texto nós temos algo maravilhoso para entender e compreender. O tempo de cada pessoa está marcado. O tempo para ela ser honrada está marcado no coração de Deus. Talvez nós ficamos questionando, Deus e isso e aquilo, como será isso, como sucederá aquilo? Deus sabe o momento de todas as coisas sucederem. Mas nós não precisamos ficar questionando a Deus. Nós precisamos orar a Deus a respeito da nossa vida e do nosso futuro. É a verdade. Nós precisamos clamar e não reclamar. Às vezes nós estamos reclamando da situação. E Deus quer que nós clamemos a Ele, para que Ele traga a resposta no seu devido tempo. Esther jamais imaginou no seu espírito, no seu coração, na sua alma, que um dia aquele rei a quem ela vivia, no meio de todos os seus súditos, seria ela a rainha. Ela não imaginava. E nós, às vezes, não imaginamos o que Deus pode fazer de nós. Mas Esther era uma mulher dedicada a Deus, um coração voltado para Deus. Criada na tutela do seu tio Mardoqueu, após a morte dos seus pais, ela foi conduzida à sabedoria em que os judeus aprenderam de Deus as coisas de eminência, de como obedecer e viver diante da face divina. Essa jovem foi passando o tempo e um dia Deus a abraçou, dando-lhe honra diante de um grande rei. Eu acredito que você tem esperado a sua honra. De que maneira você tem plantado o seu futuro? Se você está plantando nesse presente a busca a Deus, o investimento da sua bondade diante da face divina, se você tem feito o seu plantio, Deus com certeza vai honrar você. É claro que é no tempo dele, na hora dele. Então, o recado nesse tempo seria: não reclame, clame, e Deus pode trazer uma resposta para você.
Deus pode honrar você. Tem muitas coisas que nós não entendemos, não compreendemos. Para Deus, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Todas elas estão registradas em seu devido lugar, em seu caderno. E Ele sabe a hora exata destas coisas acontecerem. Querido, querida de Deus, não reclame, clame a Deus, busque a Deus, se dedique a Deus. E o seu tempo ficará marcado. E na hora certa, o fruto irá aparecer. E nós nos regozijaremos nesse Deus tão poderoso. Quero deixar essa mensagem ao teu espírito. Espera em Deus, ao devido tempo dele exaltar você, dele colocar você no seu devido lugar e ele fazer você vitorioso ou vitoriosa. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente com essas palavras. Lembra que o teu Deus te ama e que ele tem algo reservado para você. Espera nele, confia nele, abrace a causa dele e virá a bênção sobre ti. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Fique na paz. Deus te abençoe. Hoje, amanhã e sempre, para a glória dele. Amém.